Você está no canal Torre de Mistérios, onde compartilho histórias intrigantes. Prepare-se, porque esta história começa assim. No coração das montanhas altas e cobertas de neblina, onde os ecos de lendas antigas se entrelaçam com o sussurro do vento, vivia um renomado lutador de Kung Fu chamado Li Jian. Sua fama se espalhara por aldeias e vilarejos, sendo reconhecido não apenas por sua força impressionante, mas também por sua habilidade de mediar conflitos e ajudar os necessitados. Contudo, sob a armadura de heroísmo, havia um peso em seu coração. A busca interminável por um propósito maior, além da luta. Certa manhã, enquanto a luz do sol banhava a floresta em tons dourados, Li Jian recebeu um chamado peculiar. Um mensageiro, ofegante e angustiado, chegou com uma mensagem urgente. Um poderoso abade de um mosteiro venerado, situado no topo da montanha mais alta, enviara um pedido especial. O mosteiro era conhecido por sua profundidade espiritual e pela data de um ritual importante que reuniria buscadores de verdade e crença. Porém, essa era uma missão repleta de desafios. O abade precisava que Li Jian escoltasse uma donzela, a jovem Mei, até o mosteiro, onde sua presença era vital para a realização do rito. Mei, no entanto, não compartilhava da mesma crença em seu destino. Ao contrário, ela ardia em desejo de explorar o mundo além das paredes do mosteiro, sonhando com aventuras que não poderiam ser vividas sob o peso da tradição religiosa. Assim que Li Jian chegou à aldeia onde Mei residia, encontrou-a em abordagem com um grupo de jovens travessos. Um brilho travesso em seus olhos denunciava sua indomável natureza. Ao percebê-lo, Mei arremessou uma pedra na direção dos garotos, gritando risadas antes de se voltar para o lutador. "Você não me levará a esse mosteiro", exclamou com firmeza, sua voz reverberando na aridez do ar fresco da montanha. Li Jian, ainda surpreso com a paixão da donzela, respirou fundo, tentando entender a turbulência em seu espírito. Ele sabia que o caminho seria difícil e que a resistência dela significava mais perigos pela frente. Bandidos, caçadores indesejados e até mesmo criaturas do folclore tomavam conta das trilhas sinuosas da montanha, prontas para atacar qualquer um que ousasse atravessar seu território. "Eu não sou apenas um lutador de Kung Fu, Mei", disse ele, sua voz firme, mas compreensiva. "Sou um protetor, e enquanto você precisar de mim, estarei ao seu lado. Mas entenda, cada passo que você der terá suas consequências." A donzela, determinada a não se deixar levar pela tradição familiar, olhou para ele com um desafio em seu olhar. "Então, prepare-se, Li Jian. Não será uma jornada fácil para você." E assim, enquanto a neblina das montanhas se espessava e os sons da natureza se silenciavam, eles iniciaram a jornada. A cada passo, as sombras de um futuro incerto se alongavam, e atrás deles, prenúncios de perigos se espalhavam como lendas esquecidas. Uma batalha estava prestes a começar, não apenas contra bandidos e monstros, mas também contra as forças da própria crença e o inevitável destino que aguardava Mei. Enquanto os primeiros raios de sol se filtravam pelos pinheiros centenários, proporcionando um vislumbre do caminho à frente, Li Jian e Mei seguiram por uma trilha que serpenteava entre as rochas e as árvores. O telefone da natureza estava em plena exibição, mas a atmosfera ao redor deles era tensa. Mei caminhava ao lado de Li Jian com os braços cruzados, sua expressão desafiadora como um incêndio prestes a se alastrar. "Você pode ser um lutador habilidoso, mas isso não me faz querer ir a esse mosteiro", ela declarou, seu tom firme combinando com a intensidade em seus olhos. "A vida lá dentro é um sonho congelado. Eu não nasci para ser uma noviça ou viver em reclusão." Li Jian, despreparado para o furor da doçura rebelde diante dele, apenas observou. Ele respeitava seu desejo de independência, mas sabia que a jornada exigiria mais do que apenas força de vontade. Era uma questão de sobrevivência. "Mei", ele começou, tentando encontrar um elo entre seus mundos. "Não é sobre viver em um mosteiro ou seguir tradições. É sobre encontrar seu caminho. No entanto, outras forças desejam controlá-lo. E uma vez que partirmos, não teremos como voltar. Precisamos nos unir." Ela soltou uma risada amarga. "União? Então você é apenas um guardião de um sonho que não é seu. O que você sabe sobre o que eu desejo? Você é só mais um homem tentando me moldar a uma vida que não quero."
Foi nesse instante que o silêncio da floresta foi cortado por um som distante. Um tilintar metálico, como se espadas estivessem sendo desenfundadas. Li Jian imediatamente alertou seus sentidos. Ele havia sentido a presença de algo maligno no ar, e o assobio da brisa denunciava a aproximação de bandidos. Sem um aviso prévio, um grupo de homens surgiram da névoa, seus rostos cobertos e os olhos brilhando de cobiça. Líderes de um grupo de salteadores conhecidos na região, seus braços eram armas de destruição. "Olhem só o que temos aqui", disse um dos bandidos, um homem robusto com cicatrizes no rosto, enquanto sorria maliciosamente ao ver a donzela. Uma linda flor perdida na floresta e o bravo lutador que a protege. Os dois serão um ótimo prêmio. Li Jian posicionou-se na frente de Mei com instinto protetor. "Afastem-se. Vocês não têm ideia de com quem estão lidando." Os bandidos riram, avançando em uníssono. O líder dos salteadores fez um gesto e, um a um, eles começaram a circular em torno do lutador, formando um semicírculo ameaçador. "Vamos ver o que você consegue fazer, guerreiro", provocou o líder, seguro de sua vantagem numérica. "Estamos famintos e você nos barrará uma refeição?" Li Jian respirou fundo, permitindo que a calma em sua mente dominasse a tensão crescente. Ele sabia que seu treinamento o havia preparado para tais confrontos, mas o desafio não era apenas físico, era também psicológico. Mei olhou para ele, mistificando-se entre o medo e a determinação, como se suas emoções dançassem num fio tenuemente preso. "Apenas fique atrás de mim", ele disse a ela, antes de se afastar, sua postura mudando. Os bandidos avançaram, mas seu aviso era perdido entre riso e arrogância. Em um movimento rápido, Li Jian acionou seu estilo, suas mãos e pés se movendo como artefatos de uma dança letal. Um golpe de sua perna lançou um bandido para o lado, enquanto o outro tentou atacá-lo pelas costas, mas ele se virou com um giro rápido, desferindo um soco preciso que atingiu a mandíbula do agressor. A luta se desenvolvia, cada golpe ressoando como uma tempestade no coração da floresta. Li Jian dançava entre os atacantes. Seu corpo era pura agilidade e precisão, mas enquanto ele lutava contra os bandidos, Mei observava com fervor crescente, o calor da batalha despertando um desejo de lutar dentro dela. "Agora você verá, Li Jian", ela murmurou para si mesma, "que eu não sou tão fraca quanto você pensa." Enquanto a luta prosseguia, pequenos estrondos começaram a ecoar na floresta, como se algo mais estivesse prestes a se revelar. E assim, a rebeldia da donzela crescendo, ela sentiu que não era mais uma apenas observadora. Era parte daquela luta, parte daquela jornada, e o que estava à sua frente poderia fazer dela muito mais do que uma donzela reprimida. A batalha acabava de começar, e os verdadeiros testes para os dois viajantes estavam ainda por vir. Os ecos da batalha ressoavam pela floresta, os gritos dos bandidos misturando-se aos sons do combate, enquanto Li Jian mantinha sua posição, defendendo Mei com coragem implacável. Mas à medida que ele derrubava um adversário após o outro, uma sensação de inquietude subia no ar. A brisa levantava-se, trazendo com ela um frio cortante, como se algo oculto estivesse se aproximando. Os últimos bandidos caíram, e a vitória não parecia ser completa. Li Jian ofegava, a adrenalina pulsando em suas veias enquanto ele girava, buscando a próxima ameaça. Mei, ao seu lado, estava impressionada com a destreza do lutador, mas também sentia o chamado da luta dentro de si, pulsando como um tambor, impulsionando-a a saltar a ação. "Eu posso ajudar", ela gritou, seus olhos brilhando determinados, mas Li Jian a deteve com uma mão levantada. "Não, Mei, permita-me lidar com isso." "Continue atrás de mim", ele ordenou, mas a donzela, com a chama da rebeldia acesa, não se conteve. Antes que ele pudesse reagir, Mei arremessou uma pedra em direção a um bandido que tentava se levantar, derrubando-o novamente. A ação dela era inesperada, e Li Jian ficou surpreso ao ver que aquele gesto imprudente poderia ser uma ferida para a vitória. "Você está se metendo em apuros", ele a advertiu, mas havia um despertar em seus olhos que revelou uma nova determinação. Quando o último salteador foi derrubado, Li Jian olhou em volta, percebendo a calmaria que se seguiu à tempestade. Mas antes que pudessem respirar aliviados, o ambiente ágil que os cercava mudou abruptamente.
O vento, que vinha anteriormente suavemente, agora se tornava um uivo distante, e os galhos das árvores pareciam se contorcer como se estivessem alertando para uma presença sombria. "Acho que não estamos sozinhos", disse Li Jian, seu olhar afiado percorrendo os arredores em busca de qualquer sinal de perigo. No momento, o chão abaixo deles começou a vibrar, e um grunhido profundo ecoou pela floresta como um rugido ancestral. Das sombras mais densas, uma figura começou a emergir. Uma criatura grotesca, alta e imponente, com a pele emaranhada e cobrindo-se de musgo e folhagem. Seus olhos brilhavam como lâmpadas em um nevoeiro noturno, e ao abrir a boca, exibiu dentes afiados como facas, prontos para sugar a vida. Um Yeren", sussurrou Mei, a visão da criatura a deixando perplexa. "Dizem que são espíritos guardiões das florestas, mas também caçadores vorazes." Li Jian sentiu a pressão do medo apertar em seu peito. O Yeren se aproximou, sua forma imensa bloqueando a luz do sol e parecendo devorar a esperança. Era um guardião das florestas e uma força da natureza, e sua presença clamava pela renúncia da luta. "Fique atrás de mim", Li Jian gritou novamente, assumindo uma posição defensiva. Mas a verdade era que, apesar de todo o seu treinamento, ele sabia que um confronto físico com a criatura poderia ter consequências desastrosas. Com um rugido alto, o Yeren lançou-se para a frente, seus garras prontas para se apossar do lutador. Aproveitando-se do treinamento, Li Jian saltou para o lado, evitando o ataque mortal e se preparando para counter-atacar. Ele desferiu um chute poderoso, mas o Yeren se esquivou com uma agilidade surpreendente. Mei observava com o coração na garganta. A batalha diante dela era diferente de qualquer outra. Era uma luta entre o humano e a natureza, uma colisão de forças em um espetáculo que quase parecia mitológico. E enquanto Li Jian lutava para se manter em pé, seu olhar voltou-se para ela pedindo que agisse. "Mei, você precisa usar suas habilidades. Ele não é apenas uma besta, ele é um espírito. Tente conectar-se com a natureza", ele gritou, buscando um jeito de encorajá-la em meio ao confronto. Neste momento, algo dentro de Mei despertou. Lembranças das histórias que ouvira sobre as criaturas das florestas começaram a dançar em sua mente. As lições de sua infância sobre conexão e harmonia. Ela fechou os olhos e concentrou-se, buscando aquela conexão que parecia perdida em sua rebeldia. Com um grito de determinação, Mei avançou, não para atacar, mas para passar seu desejo de paz. Suas mãos se abriram e uma onda de energia emana dela como o calor do sol, iluminando o espaço entre ela e o Yeren. O espírito da floresta parou, a ferocidade em seus olhos dando lugar a um olhar curioso, quase humano. Li Jian acomodou suas pernas, alheio à mudança de atmosfera. Ele, que se via como a única linha de defesa, percebeu que a força não estava apenas em punhos de ferro, mas também na fé e na bravura de quem se atreveu a se comunicar com natureza. "Conecte-se com ele, Mei", ele a incentivou. Sentindo a energia ao redor crescendo, Mei discursou palavras que não eram dela, mas ecoavam em um idioma antigo, quase uma invocação à essência da floresta. O Yeren hesitou, atormentado entre seu instinto predatório e a pureza do chamado da donzela. E talvez nesse momento, um laço de entendimento se formasse. Ali, nas viradas e reviravoltas de uma batalha feroz, eles descobriram que suas jornadas eram mais entrelaçadas do que imaginavam. Juntos, eles não eram apenas um lutador tradicional e uma donzela resistente, mas sim um elo entre dois mundos, prontos para enfrentar não apenas inimigos, mas também os próprios fantasmas que assombravam seus passados e seus futuros. À medida que Mei pronunciava aquelas palavras carregadas de magia antiga, o ambiente ao redor parecia responder. O som da floresta se tornava harmonioso, como se a natureza estivesse concordando com a invocação. O Yeren hesitou, suas garras agora paradas no ar, enquanto seus olhos brilhavam com uma mistura de curiosidade e reverência. Li Jian observou a transformação. A ferocidade, antes evidente na criatura, começava a se dissipar. Ele percebeu que a batalha mais importante estava se desenrolando não entre ele e a besta, mas entre a ferocidade e a compaixão. Mei havia se tornado um farol de esperança no meio daquela tempestade. "Continue, Mei", ele gritou,
sentindo que o momento de conexão estava se formando entre a jovem e o guardião da floresta. Imponha sua força. Mostre a ele que vocês compartilham a mesma terra. A donzela, agora completamente mergulhada em sua nova determinação, estendeu as mãos, como se quisesse tocar o coração da criatura. O Yeren inclinou a cabeça, e seus olhos aflitos começaram a brilhar com uma luz que deixava entrever tristeza e saudade. Você é um guardião, mas também é parte deste mundo, Yeren, May falou, sua voz suave como o sussurro da brisa. Juntos, podemos encontrar um caminho que não envolva a luta. Não somos inimigos, mas aliados. No instante em que suas palavras flutuaram no ar, a mágica da floresta parecia se intensificar. As folhas começaram a brilhar com um verde vibrante e a energia que emanava de May se fundiu com o espírito do Yeren. Era como se o tempo parasse e os dois se conectassem em um nível que superava a compreensão humana. Li Jian, ainda em posição de combate, observava maravilhado. O Yeren baixou suas garras e uma aura poderosa o envolveu, tornando-se um protetor genuíno da floresta, em vez de um predador feroz. Ele parecia compreender a verdade que May expressava, aquela de que as batalhas mais difíceis que enfrentamos são frequentemente aquelas que travamos dentro de nós mesmos. Você não precisa lutar para ser forte, continuou May, tocando o peito do Yeren com cuidado, como se oferecesse um pedaço de sua própria força. A verdadeira força está em proteger o que amamos. Não devemos ser adversários, mas sim guardiões e companheiros. Com um grunhido profundo, o Yeren finalmente se acalmou e, em um último gesto de aceitação, abaixou a cabeça em sinal de respeito. Li Jian respirou profundamente, percebendo que a luta não era apenas uma questão de força física, mas sim de entendimento, respeito e compaixão. "Você fez isso, May!" exclamou Li Jian, aliviado e admirado. "O que você acabou de fazer é algo que muitos lutadores enfrentam uma vida inteira, e você conseguiu em um único momento. Você pode ser mais do que pensa." Mas antes que pudessem relaxar completamente, um tremor sacudiu a terra, e do fundo da floresta, um novo perigo começou a emergir. Das sombras, rostos familiares apareceram. Outros bandidos, atraídos pelo som da luta anterior, estavam se aproximando, suas intenções igualmente malignas. O líder dos salteadores, o mesmo que haviam enfrentado anteriormente, apareceu com uma expressão de fúria em seu rosto. "Vocês pensaram que poderiam escapar tão facilmente? A floresta não é de vocês, e eu não vou deixar que um miserável lutador e uma donzela rebelde se interponham no meu caminho." Li Jian se voltou para May, a determinação em seus olhos agora mais forte do que nunca. "Precisamos lutar juntos. Você encontrou força dentro de você antes. Agora é hora de utilizá-la." Com o Yeren ao seu lado, ainda simbioticamente ligado à energia de May, eles prepararam-se para o ataque. A donzela, revigorada por seu papel na conexão com o espírito da floresta, sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Agora, ela não era apenas uma acompanhante despreparada, mas uma lutadora em suas próprias direções. "Vamos mostrar a ele o que somos capazes", May disse, um novo brilho de confiança iluminando seus olhos. Ela se sentia diferente agora, mais forte e disposta a enfrentar aquelas sombras do passado que antes a consumiam. Os bandidos avançaram, mas desta vez, Li Jian e May estavam prontos. O Yeren se posicionava como uma força protetora ao lado deles, mergulhando na luta com grunhidos e movimentos rápidos. As sombras se aproximaram, mas agora havia uma luz entre eles, uma luz que se elevava além de qualquer temor e ansiedade. A batalha que se seguiu não era apenas uma luta por sobrevivência, mas uma afirmação do que significava ser forte. Meus pedaços, velhos e saudosos, fundiram-se em um novo alicerce. Juntos, eles enfrentaram as forças que corporificavam tanto os desafios externos quanto os internos. E assim, eles se preparavam para um confronto final que não seria apenas uma batalha de força, mas um teste de união, coragem e a busca por um novo caminho, onde escolhas poderiam transformar sombras em luz. O ar pesava com a tensão da iminente batalha, enquanto Li Jian, May e o Yeren se preparavam para receber os bandidos que se aproximavam como uma tempestade. O líder dos salteadores, agora ciente do poder que havia surgido entre os três,
ficou ainda mais furioso. Vocês acham que a ajuda de uma besta como essa pode salvá-los? Ele rosnou, brandindo sua espada desgastada, refletindo o brilho ameaçador do sol. Vou transformar essa floresta em seu túmulo. Com um sinal, seus comparsas atacaram em massa, mas Li Jian movia-se como um relâmpago, suas mãos e pés cortando o ar com a precisão de um mestre. Os bandidos eram rápidos, mas a força combinada de Li Jian com seu espírito interno e a lealdade de Mei iluminavam o campo de batalha com resiliência. Agora, Mei, use a energia que você desperta, Li Jian gritou, enquanto se alinhava para o próximo ataque. Ele alcançou um oponente, mas não hesitou em olhar para a donzela que estava com ele. Ela havia encontrado sua própria força no espírito da floresta e estava pronta para usá-la. Mei, com a mente focada e o coração pulsando de determinação, estendeu as mãos, chamando a energia que fluiria pela terra. A luz verde resplandecente começou a emanar de suas palmas, formando um escudo que protegeria Li Jian de um ataque surpreendente e repentino. Quando o primeiro bandido lançou-se em direção a eles, com a espada erguida, Mei disse uma palavra, e uma onda de energia arremessou o atacante de volta, fazendo-o cair e se chocar contra a árvore mais próxima. O líder dos salteadores recuou, surpreso com a repentina exibição de poder e habilidade. Impossível! Uma donzela não pode ter tal força! Ele gritou, a raiva tomando conta dele, enquanto agora tinha que lidar com uma adversária que não era mais um mero obstáculo. Ela não é apenas uma donzela, Li Jian respondeu enfrentando diretamente o líder. Ela é tão forte quanto qualquer guerreiro, e mais do que isso, ela é uma guardiã de sua própria jornada. Eles continuaram a lutar com uma sinergia impressionante, como se suas energias se entrelaçassem, permitindo que suas habilidades se amplificassem mutuamente. O Yeren, com sua imponente presença, atacava os bandidos restantes, não como uma besta, mas como o guardião que realmente era. Cada golpe que desferia fazia a floresta vibrar, repleta de poder e proteção. A batalha se intensificava, os gritos e clangores das espadas se misturando ao rugido da natureza. Mas dentro daquela confusão, Mei percebeu que havia algo mais acontecendo. Enquanto a luta se desenrolava, as sombras dos bandidos pareciam perder força, como se o ambiente estivesse rejeitando a presença deles. E então, um momento de clareza tomou conta dela. Mei tornou-se consciente de que a conexão que havia feito com a floresta, com o Yeren, não era apenas uma habilidade a ser invocada, era uma parte dela mesma, algo que havia crescido ao longo do tempo, uma herança que se manifestava agora em sua força. Li Jian! Gritou Mei, ofegante após desferir um poderoso golpe que derrubou mais um bandido. Precisamos unir nossas energias. Juntos podemos expulsar esses inimigos de nossa terra. O lutador assentiu, checando a ferocidade em seus adversários e a determinação em sua aliada. Ele imediatamente sentiu a conexão que estava se formando entre eles. Com uma profunda respiração, ele ergueu suas mãos e se juntou a Mei, que também estava concentrada. As energias dos dois começaram a dançar no ar, formando um redemoinho de luz vibrante e verde. O Yeren se juntou a eles, sua voz profunda ressoando como um trovão enquanto invocava o poder da floresta. Juntos, eles canalizavam suas forças em um único feixe de energia explosivo, direcionando-o para os bandidos, que, percebendo que o destino não lhes seria favorável, hesitaram diante da tempestade que se avizinhava. Num único e poderoso golpe, o feixe de luz atingiu o grupo, empurrando-os para trás, fazendo com que suas armas caíssem e suas formas se dispersassem nas sombras da floresta. O líder dos salteadores, finalmente tomado pelo terror, recuou, sentindo que não poderia dominar aquela força. Com um grito de desespero, ele virou-se para fugir, mas não antes de ouvir as últimas palavras de Mei. Saia e nunca mais volte. Esta floresta é sagrada e nós somos seus protetores. Os bandidos se dispersaram, suas ameaças virando ecos no passado, enquanto a tranquilidade retornava à clareira. Li Jian e Mei, esgotados mas triunfantes, se viraram um para o outro. O Yeren, agora ao seu lado, olhou para a donzela com respeito e admiração. Você encontrou sua força, Mei, Li Jian disse, um sorriso de orgulho em seu rosto. O que você fez não foi apenas lutar. Você se tornou uma verdadeira guardiã.
May sorriu de volta, um novo brilho de confiança iluminando seu olhar. E você me mostrou como não ter medo do que é necessário. Juntos, somos mais fortes do que nunca. E assim, sob a luz do sol que filtrava através das árvores, eles se comprometeram a proteger a floresta e a essência dela, como nunca antes. As sombras do passado agora estavam atrás deles, e o verdadeiro destino aguardava, um chamado para novas aventuras que só começavam. E assim, enquanto o eco da batalha se dissipava, May e Lidian se prepararam para seguir em frente lado a lado, prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir em sua jornada de autodescoberta, coragem e a luta pela verdadeira liberdade.